potencial está dentro de si. N-Coaching, com Jorge Freitas. Viana Abreu, temos o último bloco aqui de conversa. Está a ser um grande prazer falar consigo. Não seria de esperar outra situação, tendo em conta que Viana Abreu é formador, é coach, também está muito envolvido na área das técnicas de falar em público, das soft skills, portanto, que é uma coisa que eu gostaria depois que explicasse um pouquinho melhor, que são as soft skills, mas eu tenho que falar, inevitavelmente, da Associação Portuguesa de Coaching, da AP Coaching. Já se falou um bocadinho sobre o coaching. Agora, porquê que a associação foi criada recentemente, em 2009, portanto é muito recente? O primeiro objetivo, e agora vou pedir alguma brevidade para aglutinarmos aqui o maior volume de informação possível neste último bloco. Porquê que formou a AP Coaching? Ora bem, a AP Coaching, a Associação Portuguesa de Coaching, surge enquadrada numa primeira fase, e é uma criança, é um bebê, 3 anos e pouco. Surge integrado num projeto, eu diria, de procura de afirmação do coaching, eu diria até internacional, e depois este foi um braço, teve a ver com um braço aqui mais nacional. Mas, portanto, há aqui uma ligação... Qual foi a necessidade? Eu vou fundar, claro. Eu é o fundador da AP Coaching. Objetivo número 1, claro. Me consegue convencer? Sim, o objetivo número 1, por um lado, foi porque sou presidente da International School of Professional Coaching, que tem uma atividade grande em Portugal, com vários parceiros com algum peso, não é? Portanto, há um volume de formação grande, formação até, inclusive de coaches profissionais, e, portanto, havia aqui urgência em criar uma estrutura associativa que pudesse ajudar, por um lado, a promover e a haver uma afirmação da própria atividade. Portanto, ajudar a arrumar a casa? Eu diria que era ajudar a afirmação. Portanto, o bebê, a atividade em si é uma atividade nova, a contribuir para uma afirmação disto que era esta questão do coaching, por um lado. Por outro lado, a criar uma associação que permitisse também defender, digamos, a dimensão profissional dos coaches certificados que, entretanto, se iam criando, não é? E que são centenas hoje em dia. E, por outro lado, também uma missão importante que tem a ver com esta dimensão da atitude coach. Portanto, a atitude coach, no fundo, é levarmos muito desta questão do coaching, esta visão positiva, potencial humano, aos diversos níveis de atuação social que nós temos, ou seja, enquanto pais, enquanto profissionais nas diversas áreas, podemos ter a atitude coach. Líderes com atitude coach disponível, profissionais de saúde, professoras, terem muito desta atitude que ajuda ao outro, no dia-a-dia, que ajuda a que os outros possam ter melhores resultados. E esta foi também um dos objetivos da própria associação. Abrir, dar a conhecer, e como é que, para além de uma bolsa de coaches profissionais, que são os associados da associação, poder haver também esta dimensão de divulgação, ajudar a conhecer e levar para a sociedade uma componente, eu diria, de visão que pode ajudar a que haja melhores resultados, pessoas mais felizes, eu diria. Quando eu disse arrumar a casa, lembrei-me que um dos objetivos da AP Coaching é tornar-se uma entidade reguladora em Portugal. Arrumar a casa nesse sentido. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, ou seja, como é que se chega a este ponto? Eu quero regular aqui o panorama do coaching em Portugal. Primeiro, esta questão do coaching é uma atividade, eu diria, semi-regulada, e, portanto, em poucas partes do mundo há uma regulação mais fechada, portanto, acaba por ser semi-regulada porque há vários organismos, associações, escolas, que impõem determinado tipo de standards, de códigos de ética, não é? E que balizam a atividade dos profissionais, ajudam a gerir melhor as expectativas de quem procura esta atividade e, portanto, procuram aqui regular, embora não haja uma unidade ou uma entidade geral reguladora. Mas quando nós em reguladora, fala-se de algum código, fala-se num caderno de encargos? Fala-se de, diria, no limite,
quando aqui na associação aparece aqui esta procura de regular a atividade, digamos que é um grande objetivo, que extravasa a própria dimensão da associação. Na medida em que, por exemplo, em Portugal, para regular uma atividade, vamos imaginar combinar numa Câmara ou numa Ordem, isto é médio prazo, implica um trabalho que vai para além da AP Coaching e implica o reconhecimento de utilidade pública, implica o agregar outros profissionais de outros movimentos ou associações que possam existir no mesmo território e criar, e de alguma forma, criar aqui esse salto para que seja uma atividade profissional reconhecida, digamos assim, e regulada, como muitas outras. Mas esse é um objetivo que desde já a Associação tem vindo a trabalhar, mas numa fase, eu diria, uma fase inicial, portanto, dando os primeiros passos e garantindo, primeiro, que a Associação se afirme, seja uma voz expressiva no mundo do coaching, possa até conjuntamente, e isto é um trabalho que estamos nesta altura a iniciar, com outros movimentos ligados ao coaching, juntar esforços para que esta atividade se possa afirmar. Aqui é importante também poder fazer ponte a um movimento internacional, que tem cá um braço, que é o movimento da International Coach Federation, que, digamos, é a maior entidade que de alguma forma impõe ou determina determinado tipo de regras, digamos, para a atividade, e que tem cá em Portugal um chapter, portanto, uma delegação. E, portanto, aí, digamos que certamente haverá pontos que vão ser fortalecidas. Portanto, a associação, primeiramente, foi criada para facilitar até o próprio mercado e os próprios associados se organizarem e ter uma agenda. E, portanto, depois, a questão de vir a ser uma entidade que consiga regular, não é? Há pouco falou da International School of Professional Coach, da qual o Viana Abreu também faz parte, foi o fundador. Portugal está bem de saúde em termos de coaching, ou seja, temos bons profissionais, como é que Portugal se equipara com outros países? Eu, para ter agora uma visão de uma análise comparativa, Portugal e Espanha, Portugal e Itália, Portugal e França. Nós temos esta visão, até porque a International School ela foi desenhada em 2006, 2007, para poder ter uma ação internacional, portanto, passando por vários locais. Portanto, houve aqui um arranque que foi determinado começar mais em Portugal, portanto, digamos assim, foi um projeto que nasceu aqui e deu os primeiros passos aqui em Portugal, mas que depois criou uma perspectiva internacional, criou-se uma delegação comercial em Londres e temos vindo a fazer um trabalho a partir dessa escola, não só em Portugal, como em Espanha, em Itália, alguma coisa em França também, e mesmo na América Latina também já há alguma coisa. Portanto, se precisar aqui uma boa notícia, eu estou à espera que me diga que Portugal é um dos países... Aí vamos chegar, exatamente. No âmbito deste projeto da International School, digamos que o case study de todo este projeto está a ser a partir de Portugal, onde se tem conseguido afirmar como uma escola que foi beber ao que melhor se fazia no mundo, portanto, não só, digamos assim, à escola mais americana, à escola mais da América Latina, aquilo que muitas vezes é chamado coaching ontológico, e de alguma forma alguns movimentos que havia já também na Europa, procurou recolher o melhor e com aquilo que era o know-how daquilo que eram os povos fundadores, poder, muitas vezes chamamos a isto o wake-up coaching, fundamentar ainda mais, do ponto de vista da escola, os princípios que levavam a determinado tipo de práticas e que proporcionavam determinado tipo de resultados nas pessoas. É esse trabalho que temos vindo a fazer nestes últimos anos, e agora, voltando aqui a Portugal, a International School of Professional Coaching tem hoje uma rede de parceiros de elevada qualidade. Portanto, não só são escolas certificadas enquanto entidades formadoras, como são escolas que ministram programas internacionais, portanto, e que têm sido testados nestes últimos anos, que os ministram de uma forma homogénea, digamos assim, em rede, e estamos a envolver aqui entidades, sei lá, como a Associação Empresarial de Portugal, o Instituto Solidariedade e Qualidade, e outros parceiros, para além do próprio Portal do Ser, que representa cá em Portugal o braço da ISPC, um dos braços da ISPC, portanto, como License Training Center, o que nos permite ter feito até ao momento, desde 2007, mais de 120 edições
curso de entrada, E, ter portanto, formado mais de 400 profissionais de coaching. Quando falo em ter formado mais de 400 profissionais de coaching, exatamente, entramos na área da certificação. Agora vou pedir alguma capacidade de síntese para rentabilizarmos ainda o tempo. Portanto, eu se quiser ser coach, existe uma certificação. A empresa falou há pouco, Portal Ser, que é uma entidade de formação, portanto, ligada ao coaching. Posso procurar no Portal Ser uma certificação nível 1, nível 2 e depois também sei que há depois há exame, naturalmente, mas depois também há o Coach Trainer. Portanto, para quem quer treinar nesta área da certificação coach. E, portanto, quem quer, digamos, desenvolver e certificar competências para formar não só, eventualmente, outros coaches, como ser um comunicador desta área em workshops, seminários, e tirar muito partido de ser coach, mas, e tendo em conta este tipo de conteúdos, poder ter os skills para poder levar isto a uma perspectiva comunicacional. Em termos de coaching, portanto, para ser coach, e quando falamos em processo de certificação, há muitas certificações. Portanto, a International School of Professional Coaching é uma escola que tem uma rede em Portugal grande, portanto, com provas dadas, assim como há outras escolas, algumas ligadas à própria International Coach Federation. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Escola Europeia de Coaching, Activision e outras. E, portanto, digamos que há já uma oferta forte cá em Portugal e relativamente, digamos, homogénea nesta matéria. Então, e, portanto, há um alinhamento. Não estamos ainda na fase, e espero que não venhamos a estar no futuro, de desalinhamento de costas voltadas de escolas. Não, eu diria que de escolas de certificação de coaching vivemos em Portugal uma situação bem mais favorável do que, por exemplo, noutros países. Estou a lembrar, por exemplo, de Espanha, não é? E, portanto, independentemente de haver situações que se apresentam como coaching, que não são, estão às vezes ligadas mais a questões de consultadoria ou de mentoring, ou às vezes até mais uma lógica mais terapêutica, não é? De qualquer maneira, penso que qualquer pessoa interessada na matéria e depois de se informar, convenientemente, é capaz de distinguir e seguir o caminho daquilo que pretende. Não é? Diana Abreu, muito rapidamente vou perguntar-lhe, gostaria de respostas quase em jeito de sim ou de não. Okay. Vou entrar na área dos preconceitos do coaching, se me permite. Sim. O coach normalmente é um psicólogo, ou seja, é uma pessoa licenciada e com sensibilidade, ou com sensibilidade seguramente que sim, mas com formação académica em psicologia? Não. Digamos, aqui os métodos e os princípios de atuação são complementares. Portanto, quando falava há pouco, por exemplo, esta amostra em Portugal de mais de 400 profissionais certificados, eu diria que 10% têm essa formação, mas vêm desde a área de todas as áreas, não é? Portanto, há vantagens e eu diria que também há desvantagens em ter esse tipo de formação inicial, mas porque são coisas complementares, não é? Complementam-se. Procurar um profissional de coach é caro? Um profissional de coaching. Digamos que há aqui vários posicionamentos. Portanto, hoje em dia há cá em Portugal já bolsas de coaching, coaches profissionais numa lógica mais social. A própria associação está a lançar um projeto de coaching acessível a um segmento que são as pessoas que estão em situação de desemprego e que, portanto, digamos, por um valor mais simbólico, sei lá, 20, 30 euros hora, conseguem ter um coach profissional. Portanto, aqui a componente de responsabilidade social também... Sim, mas se não houver há outros enquadramentos, inclusive de entidades que temos acompanhado na área de intervenção social, que na sua componente de assistência a públicos ou jovens até de risco tem o coaching como uma das ferramentas a ser usada e, portanto, o acesso é entrar nesse tipo de programas e há alguns já em Portugal. Depois há mais aquela situação de que muitas vezes se vê como life coaching, em que eu contrato um coach, onde ainda os valores acabam, em termos gerais, de serem relativamente, eu diria, muitas vezes posicionados ali entre os 50 e os 150 euros hora, portanto eu diria que são elevados.
E o Executive Coaching, onde muitas vezes há um posicionamento ainda mais elevado, que também reflete o valor acrescentado que este tipo de atividade pode ter nos profissionais. E posso dizer que cá em Portugal existem situações de serviços de coaching a valor hora acima dos 250 euros hora, portanto, acima, sendo uma média aqui na casa dos 150, 200 euros hora, num quadro profissional, para executivos, etc. Portanto, há aqui todo um espectro, mas eu comentei isto desta forma para que não fique a ideia de que coaching eu diria, é para quem tem recursos económicos. Não, há muitas formas de levar uma ferramenta tão extraordinária, tão importante, eu diria tão urgente nos momentos atuais, para que realmente possa haver aqui um papel desta ferramenta ajudar as pessoas a ultrapassar os desafios que hoje mais do que nunca surgem e que no fundo são desafios para agarrar estas oportunidades e poderem atingir outros níveis de, eu diria, de realização integral. Portanto, muito mais que material, embora essa seja importante como é óbvio, mas níveis de realização bem lá integral, digamos assim. Muito bem. Nós estamos a caminhar para o final, não vou deixar de lhe perguntar, porque falámos há pouco, no primeiro bloco de conversa, sobre as soft skills. Consegue rapidamente, Viana Abreu, o que são as soft skills? Eu diria que há um termo que muitas vezes é utilizado, que eu utilizo, que é esta questão de nós temos temos ferramentas para trabalhar, temos depois habilidades para saber lidar com isso, por exemplo, lidar com essas ferramentas, como por exemplo um computador. Portanto, saber utilizar um computador e portanto, aprender a programar, ou aprender a utilizar determinado tipo de programas, folhas de cálculo, etc. E por aí fora. E outro tipo de saberes também. Portanto, e aí saberes técnicos e por aí fora. Há, no entanto, aqui uma ferramenta que é absolutamente fundamental e que é determinante, que tem a ver com nós próprios. Ou seja, nós somos a nossa primeira ferramenta. Temos uma dimensão mental, emocional e física. Será que nós utilizamos bem a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de ter energia? Soft skills, de alguma forma, são competências que têm diretamente a ver com uma boa utilização desse primeiro instrumento que somos nós próprios. Capacidade de sabermos comunicar bem, capacidade de nos autoliderarmos e termos autocontrole. Bem, e portanto, soft skills nesta medida em que são competências do domínio mais, eu diria, subjetivo e que são ativadas, portanto, são desenvolvidas quando nós nos permitimos olhar para nós e tirar todo o nosso potencial cá para fora. Emerge o comunicador, um comunicador melhor, emerge porque comunicamos também melhor com nós próprios, comunicamos melhor com os outros, temos mais entusiasmo a passar aquilo que queremos passar, somos capazes de ter mais, desenvolver, eu diria, aquela capacidade de mobilizar, de contagiar, e portanto eu diria que a autoliderança, liderança, comunicação, o auto-coaching, são tudo componentes ligados aqui a podemos chamar esta componente de soft skills, a gente se conhece emocionalmente, etc. Onde, obviamente, e vou para fechar aqui com esta questão do coaching, o coaching é uma ferramenta que, ao afinar, ou ajudar-nos a nos conhecer também melhor, vai nos permitir libertar todo o nosso potencial. E isso, normalmente, representa, eu diria que, incontornavelmente, representa um desenvolver daquilo que são as nossas soft skills. E que, no fundo, pode marcar a diferença em toda a vida. Viana Abreu, não temos mais tempo. Eu queria ainda falar um pouco da Fátima Matos, porque é um elemento fundamental também no surgimento do coaching, mas seguramente que a Fátima Matos será uma das minhas convidadas, com todo o prazer. Irei recebê-la aqui nos estúdios da NFM para falar também sobre coaching. Foi um grande prazer. Foi o primeiro convidado, grande responsabilidade, mas seguramente também que irá voltar numa próxima emissão, não imediatamente na semana seguinte, mas numa posterior emissão, seguramente que irei contar com a presença de Viana Abreu. Viana Abreu, só para terminar, Portugal, neste momento, face à realidade em que vivemos hoje, está a precisar de coaching? O país? Nós temos precisamente na AP Coaching, nossa publicidade mais institucional, coaching para um Portugal mais positivo. E definitivamente o sabemos olhar para aquilo que nós queremos, haver uma visão, haver uma estratégia e haver um plano de ação concreto é fundamental. Portanto, eu diria que Portugal,
eu diria que precisa desesperadamente de contributos como o coaching pode dar. E isso é algo que para mim é absolutamente evidente e acredito que para muitos dos ouvintes, para os quais desde já deixo esta nota de que temos realmente potencial e que se a gente souber focar no que queremos e perceber a importância que isso traz para a nossa vida, seríamos capazes de ser os mestres da nossa vida e fazer as mudanças que temos que fazer nós próprios. Muito bem. Viana Abreu, grande abraço, muito obrigado.